Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Eu gostaria de gravar este vídeo, que na verdade gostaria de ser uma espécie de direção espiritual. Por quê? Porque muitas pessoas se apresentam no confessionário, na direção espiritual, com essa mesma dificuldade básica, que, digamos assim, é a dificuldade básica da nossa vida espiritual, que é a dificuldade de amar. Nós queremos ser santos. E ser santo significa amar, concretamente. Mas nós temos um problema. E o problema é esse amor desordenado que nós temos por nós mesmos que nos impede de amar. O nosso amor é doente. Não é? Esse amor doente de nós por nós mesmos, em grego chama-se filáusia. Não é? Existe um amor sadio de mim por mim mesmo. Nós vamos ver. Mas o problema é que esse amor nosso está desordenado. Então, eu gostaria de explicar para vocês como é que acontece um mecanismo psicológico, não é? Que nos impede de amar verdadeiramente. Não se trata de psicologismo, no sentido que eu sei perfeitamente que para nós amarmos nós precisamos da graça. É a graça de Deus que nos torna capazes de amar. Mas o que acontece é o seguinte, não tem condições de amar passando por cima da minha humanidade. Né? Então, vamos olhar um pouco a natureza, o problema da natureza decaída na qual a graça deve agir. Então, vamos ver primeiro a natureza decaída, ou seja, como é que está o nosso amor doente. Veja só, imagine as pessoas, de uma forma geral, né? Elas, quando amam, né? Elas têm um conceito muito negativo delas mesmas. Você pode dizer, não, que é isso não acontece comigo. Mas, na realidade, existe essa desordem interior onde nós não nos amamos. Ora, já que eu não me amo, o que é que acontece? Acontece o seguinte, eu, número 1, tomo a iniciativa e eu começo a realizar atos porque eu quero ser amável. Então, eu amo. Mas este amo é muito entre aspas. Por quê? Porque eu começo a fazer atos positivos. Né? Eu vou e dou um presente para minha mãe no Dia das Mães, ou então eu me visto bem para minha namorada, ou então eu telefono para o meu amigo para perguntar como é que ele está, ou então eu vou e faço uma belíssima palestra, uma pregação como padre, etc, etc. Ou como religioso eu vou e obedeço ao meu superior, etc. Os atos bons que nós fazemos, que eu de forma nenhuma estou dizendo que esses atos são ruins, são bons. Mas qual é o problema? O problema é que esses atos bons, quando brotam de uma pessoa que não se ama de forma adequada, eles permanecem todos, de alguma forma, externos. Então, quando alguém vai e ama você de volta, sei lá, você dá um presente para sua mãe vai e ama você, né? Você se veste para sua namorada, ela ama você, você telefona para o amigo, faz a pregação, obedece o superior, etc. Essas pessoas vão amando você de volta. Esse amor nunca chega lá. Por quê? Porque, na verdade, esse amor é como se estivesse atingindo não a sua pessoa, mas como se estivessem atingindo um personagem. Aqui está a dificuldade. Então, você fica dependente, aqui que nasce uma coisa chamada carência,
né? Porque você foi, veja, você é o número 1, você amou, você doou, você entregou. E aí fica aquela carência, porque você está esperando ser amado de volta, evidente. Então, número 2, fica um ponto de interrogação. Ou seja, quando é que as pessoas vão me amar de volta? E mesmo que as pessoas digam, né, sei lá, o Padre Paulo está aqui fazendo pregações, tem um site na internet, ele se comporta direitinho, celebra a missa, usa a batina. Que beleza o Padre Paulo, um currículo lindo. E as pessoas, todo mundo fica dizendo, maravilhoso, santo, que maravilha. Mas internamente aqui, ó, tem um sujeito, que sou eu, Paulo Ricardo, com amor desordenado por mim mesmo, que diz assim, se essas pessoas me conhecessem, não me amariam. Não me amariam de verdade. Então vejam que aqui é este amor desordenado contra o qual Jesus lutou. Por quê? Porque isso daqui chama-se farisaísmo. Isso aqui chama-se hipocrisia. Por quê? O que é hipocrisia? Hipokrites, em grego, quer dizer personagem. O fariseu, não é? Ele quer ser amado pela sua obediência à lei. Por aquilo que eu faço tudo direitinho. Então, se eu rezo o texto, se eu rezo a liturgia das horas, eu vou à missa, etc., eu quero ser amado. Veja, gente, eu não estou dizendo que nada destas coisas positivas aqui são ruins. Tá? Tudo isso é coisa boa. Mas se você não se ama aqui, não é? E você está querendo comprar o amor, e isto vale também para o amor de Deus. Eu dei o exemplo aqui da sua mãe, sua namorada, etc, etc, amigos, etc. Mas isso vale para o seu relacionamento com Deus. Quando você começa a querer comprar o amor de Deus. Quando você faz novenas, romaria, para Aparecida, jejuns, sacrifícios e penitências para causar o amor de Deus. Onde é que está a doença disso daqui? A doença, meu irmãozinho, está no fato de que você tomou o lugar de Deus, você está sendo o número 1, você ama por primeiro. Então vamos ver o que é que as Sagradas Escrituras nos dizem concretamente sobre o amor. Olha só, primeira carta de São João, capítulo 4. É aquele capítulo onde por 2 vezes, no versículo 8 e no versículo 16, São João diz, Deus é amor. Muito bem. São João nos explica como é o amor sadio. O amor como ele deve ser. Ele diz, nisso consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus. Isso aqui, ó, não. Não foi você quem tomou a iniciativa. Não, ele está dizendo não. Mas foi Ele que nos amou. E enviou o seu Filho como oferenda de expiação pelos nossos pecados. Então, o número 1, que faz com que nós sejamos pessoas sadias, é este encontro com o amor de Deus manifestado em Jesus Cristo na cruz. Deus me amou. Então é por isso que Jesus manifesta, né, uma rejeição total por aqueles homens aparentemente virtuosos, pobrezinhos dos fariseus. Afinal de contas, o que é que eles queriam fazer? Eles queriam simplesmente obedecer à lei, não é isso? Mas aqui que está. Eles esqueceram qual é o número 1. O número 1 é Deus me ama. Aqui nasce o amor curado. E São João, essa ideia de que este é o número 1 é tão importante que ele repete constantemente isso, né?
caríssimos, Deus nos amou assim. Aí lá para frente, versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Veja, de onde brota o nosso amor? Ele nos amou primeiro. Esse é o número 1. Vejam que aqui nós vemos claramente onde é que está a idolatria que faz com que nós sejamos desordenados psiquicamente. Você ama primeiro. Deus ama primeiro. Quando você, até mesmo no seu relacionamento com Deus, você quer amar primeiro, errou, já acabou, para por aí. Quando você se sente, pode até se sentir virtuoso, assim, sei lá, você vê, não, eu sou miserável, etc e tal, e na minha miséria eu vou amar Deus, aí eu vou, faço. Aí depois, quando eu estou com a cara linda, porque eu fiz os meus méritos, eu me apresento para Deus e digo, agora Deus pode me amar, porque eu estou confessado, depois de 40 dias de jejum, depois que eu estou há tanto tempo sem cometer tal e tal pecado, agora eu vou me apresentar para Deus com um belo currículo e digo, ama-me. Isso chama-se farisaísmo. Farisaísmo. Por quê? Porque você não é o número 1. Você não compra o amor de Deus. O número 1 é Ele me ama, Deus me ama. Aí o número 2, a pessoa pode dizer, o número 2, então agora eu vou e amo. Não, esse não é o número 2. O número 2 é o seguinte, eu me amo. Esse é o número 2. Então veja só, aqui existe uma causalidade. Deus me ama e por isto eu me amo. Aqui é um ato de fé, tá? Eu me amo por um ato de fé. Porque Deus não erra. Veja, onde é que está a nossa revolta? Vamos tentar esclarecer mais ainda. Uma comparação tola, talvez, mas eu acho que ajuda você. Imagine que você está no céu, antes de você nascer. Isso não existe. Antes da gente ser concebido no ventre da mãe, não estava em lugar nenhum, tá? Mas isso é uma fantasia. Imagina só, que faz de conta que as pessoas nascem como a gente encomenda carro na concessionária. Hoje em dia você faz o quê? Você vai no computador e monta o carro, se você quer airbag, se você quer direção hidráulica, se você quer, sei lá que tipo de freio, etc. Bom, imagina que está lá Deus no computador montando você, e você olhando por cima do ombro de Deus, você chega e corrige Deus, fala para Deus assim, Deus, desculpa, não quero me intrometer, mas careca não. Faz eu nascer com cabelo. Aí lá pelas tantas, Jesus, desculpa a intromissão outra vez, mas a orelha está muito grande. O dente também muito saliente, magrelo, pouco tórax, dá um pouquinho mais de tórax, né? E assim por diante. Eu estou fazendo essas correções físicas porque é mais fácil de colocar, mas teria outras coisas que eu poderia colocar de defeitos meus, que eu gostaria de ser talvez mais inteligente, mais ordenado afetivamente, com qualidades diferentes daquelas que eu tenho. Você notou o que eu estou fazendo? Isso chama-se um ato de revolta. Isso é uma revolta contra Deus. Sim, basicamente é isso. Uma revolta contra Deus. Por quê? Porque você está dizendo, Deus, você errou. Errou de me fazer careca.
errou de me fazer magro. Deus, você está errado. Uma revolta. E de onde nasce esta revolta? Nasce do fato de que eu não me amo, eu queria ser diferente, Deus errou de me fazer assim. Portanto, eu sou o conselheiro de Deus. Eu estou corrigindo Deus. E aí nada vai dar certo. É evidente que a partir disso, a sua afetividade, sexualidade vai ficar toda desregrada. Porque você nem se ama. Então nós precisamos primeiro de um ato de humildade e de fé que diga: Deus não erra. Ora, se Deus não erra, se eu creio que Ele me ama e Ele me fez bem, isso quer dizer que eu sou bom. Isso quer dizer que eu sou amável. Veja que isso está enraizado no ser. Aqui, o amor desordenado está enraizado no fazer. Aqui eu me sinto amado por aquilo que eu fiz. Eu fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso. Aí eu sou maravilhoso. Aqui não. Deus me fez. Então, eu sou. Na raiz do meu ser existe algo de bom. Eu me amo. Aí, a partir disto, é que surge o número 3. O número 3 é: eu amo o próximo por Deus. Aqui que está a coisa. Atenção. Eu amo o próximo por Deus. Então aqui fechou o ciclo. Por quê? Porque se eu me amo, eu amo o próximo e depois eu vou e amo Deus. No próximo, através do próximo. Fechou o ciclo. E isso daqui é profundamente verdadeiro porque, veja, você vai amar Deus de que jeito? São João diz aqui na carta dele, ele diz assim: versículo 20. Se alguém disser amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não poderá amar a Deus a quem não vê. E este é o mandamento que dele recebemos: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Então, em nada aqui eu estou negando a vida espiritual, pelo amor de Deus. Você precisa rezar, você precisa estar com Deus, senão você não vai dar nem conta de amar o próximo, ok? Você precisa de uma vida verdadeira vida de oração, comunhão, sacramentos, etc. Não estou negando em nada a vida espiritual. Só que depois você tem que fazer o seguinte: você tem que derrubar o muro que existe entre a igreja e a sua vida lá fora. Então, do jeito que você se aproxima do Santíssimo Sacramento para amar Jesus, você tem que se aproximar do seu irmão para amar Jesus nele. Então, de onde é que vem? Aqui é a coisa fundamental. Vejam, o que é que eu tenho no meu coração, basicamente, para poder amar Deus, não é? Ora, se Ele me amou, número 1, através da cruz, e isso é fundamental, a cruz de Cristo é a manifestação deste amor de Deus eterno por mim. Então, o número 2, aquilo que nasce no meu coração é gratidão. Vejam que isto é completamente diferente de eu comprar o amor de Deus. Eu já sou amado, eu não preciso comprar o amor. Então, vejam como é fundamental na vida espiritual do cristão a Eucaristia. Gratidão, ação de graças. Então, eu me aproximo do meu irmão. Por quê? Eu me aproximo do meu irmão como gratidão a Deus. Eu não estou fazendo nada para merecer o amor de Deus.
tá? Vejam, só para pôr as mãos na frente, eu não estou negando o princípio do mérito que existe e definido pelo Concílio de Trento, tá? Mas o mérito existe dentro da teologia católica como uma consequência de um ato da graça. Ou seja, Deus nos agraciou até com a graça de podermos merecer alguma coisa. A iniciativa é sempre dele. Tá? Então, aí só para deixar bem claro para que o pessoal aí que estuda teologia não fique pensando que tem alguma coisa incompleta aqui. Bom, voltamos. Deus, então, me ama. E eu, então, agradecido por esse amor infinito, me aproximo do meu irmão. Eu não vou lá amar o pobre para merecer o amor de Deus, porque isso seria farisaísmo. Eu vou amar o pobre por gratidão. Mas como é que eu vou amar? Ora, eu só posso amar se eu considerar que eu sou um presente. Eu vou me doar. Então, na verdade, o que é que acontece? O que acontece é que, na hora de amar o pobre, eu me configuro a Cristo, doando a mim mesmo, porque a cruz de Cristo se encarna em mim. Eu me mortifico. Eu morro pelo irmão, mas sempre por causa de Cristo. Não é? Então, esta mortificação, este amor que é crucificado, é uma configuração. Essa configuração a Cristo, na realidade, não é uma ação minha, mas é uma consequência da graça que vai agindo uma vez que eu entro nessa dinâmica. O próprio São João nos revela isso, nos fala com toda clareza. Ele diz assim, versículo 9: Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que tenhamos a vida por meio dele. Ou seja, ele nos vivifica. Aí nós temos vida. Aí acontece vida dentro de nós. Aí nós somos capazes de amar. Então, vejam só. Estou colocando tudo isso que para algumas pessoas pode parecer muito teórico, mas que na realidade essa explicação é fundamental para que você dê passos de crescimento espiritual. Por quê? Porque muitas coisas das nossas desordens afetivas, sexuais acontecem por causa de um amor que deveria ser ordenado assim, mas que na verdade é desordenado. Vamos ser mais específicos ainda. Deixa eu mostrar para você como São Paulo explica isso no início da carta aos Romanos. Carta aos Romanos, capítulo 1, ele diz assim, vou resumir para vocês, mas vocês podem olhar lá a partir do versículo 18. Romanos, 1º capítulo, versículo 18. Resumindo, São Paulo diz assim, olha, esse pessoal podia ter adorado a Deus, olhando as belezas de Deus na criação, podiam ter adorado, mas não adoraram. O que é que eles fizeram? Ao invés de adorar a Deus, vendo os vestígios dele na criação, pegaram as criaturas e começaram a adorar as criaturas. Começaram a adorar homens, animais. Ao invés de adorar o Deus incorruptível e mortal, começaram a adorar as criaturas corruptíveis, mortais, que irão perecer. Muito bem. Uma vez que fizeram isso, qual foi a consequência? Vejam o que ele está descrevendo aqui. Ele está descrevendo uma coisa chamada idolatria. Qual é a consequência da idolatria? Não é?
Por isso, versículo 24. Deus os entregou, dominados pelas paixões de seus corações, a tal impureza que eles desonram seus próprios corpos. Aqui vem a desordem sexual, não é? Tem as pessoas que, por exemplo, têm dificuldade com pornografia na internet. Veja, a pornografia na internet ou em qualquer lugar, a pornografia ela é sempre sexualidade desordenada. Você nunca vai encontrar, porque não é atraente. A sexualidade ordenada, como Deus a quis, não é atraente. E São Paulo viu isto. É interessante, é impressionante, não é? Como Deus inspira essa realidade. Ele diz assim: trocaram a verdade de Deus pela falsidade, cultuando e servindo a criatura no lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Então, é idolatria. Qual é a consequência? Por tudo isso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Aí veja. Tanto as mulheres substituíram a relação natural por relação antinatural. Então, suas mulheres, as mulheres dos homens, substituíram a relação natural pela relação antinatural. Então, você pode ver que o que é que atrai na pornografia heterossexual, homem e mulher? O sexo antinatural. Ou é a mulher que se depravou com uma prostituta, ou é a mulher que é a menininha casta que precisa ser violada, ou é a menina aparentemente casta que demonstra uma prostituta dentro dela. E aí, a hora de fazer o sexo é sempre antinatural, é sempre sexo oral, sexo anal, sadomaso, um negócio maluco. E quanto mais proibido, quanto mais antinatural, mais desordenado, mais atraente parece que fica a coisa. Mas não para por aí. Como também os homens abandonaram a relação sexual com a mulher e arderam de paixão uns pelos outros, praticando a torpeza homem com homem e recebendo em si mesmos a devida paga de seus desvios. Tem gente que diz que a Bíblia ela é homofóbica, ela é contra os homossexuais, mas é porque você não sabe ler, você é analfabeto. Aqui está sendo criticado a relação antinatural do homem com homem, mas no versículo anterior se criticou a relação antinatural de homem com mulher. Isso quer dizer o seguinte: o sexo desordenado antinatural, ele é proibido, né? E a gente vê historicamente que foi exatamente isso. Quando há 40 anos atrás começaram essa festança de ter relações sexuais com a própria mulher sem querer ter filhos, e agora sexo virou então uma diversão, um parque de diversões, uma montanha-russa, né? Não tem mais nada a ver com família, não tem mais nada a ver com filhos, tem mais nada a ver com esposa, esposo. Aí o sexo virou diversão. Então o homem e a mulher começaram a ter o direito de ter sexo sem se abrir à vida. Começaram a ter o direito de fazer sexo contra a natureza. Abandonaram a relação natural. Consequência evidente daqui a pouco. Começa a relação antinatural também, homem com homem. Entende? Ou seja, o que a Sagrada Escritura condena é a relação antinatural fechada à vida. E isto vale não somente para os homossexuais. Vale também para você que é heterossexual. E que vergonhosamente se fechou à vida. Homofobia, você vai chamar isso? Não. Isso aqui chama-se a natureza do sexo criado por Deus. Mas por que eu estou tratando do assunto sexualidade? Não é por causa de um moralismo, para chegar e dizer, vocês agora têm que corrigir o problema sexual. Não. É para que vocês vejam o quanto a nossa capacidade de amar é doente. Por quê? Porque cada um agora que não se ama entra numa dinâmica de criar um personagem sexual, amável, com grande desempenho sexual, e isso termina sendo destruição, autodestruição, sempre. Sempre. Assim, o relacionamento sexual vai se transformando em algo vazio, destruidor psiquicamente, destruidor fisicamente, porque as pessoas também vão se destruindo fisicamente, e, evidente, destruidor socialmente, porque as famílias também vão sendo destruídas e a sociedade por consequência. Então,
infelizmente, Deus nos abandona à miséria dos nossos corações quando nós tiramos Deus do lugar. Mas o amor a Deus é um amor que nós temos por Deus e que Deus tem por nós. É uma realidade tão importante que ela coloca em ordem todo o mundo. Quando você tira Deus do lugar dele e coloca as criaturas no lugar de Deus, toda a sua vida espiritual se desordena. E aí começa a maluquice. Começa o vazio. Mas se você deixa Deus ser Deus, não é? Quando Ele me ama e é Ele quem me faz, é Ele quem me modela, eu vou parar de modelar a mim mesmo e aí então eu vejo a minha bondade, eu me aceito, me amo, eu sou um presente para os outros, então eu vou e eu posso, porque creio em Deus, eu posso me dar como presente. É aqui que nós vemos então aquilo que Santo Tomás de Aquino nos fala, que a caridade sempre tem um objeto formal que é Deus, é sempre por Deus, é por Deus. Eu amo Deus por causa de Deus, eu amo a mim mesmo por causa de Deus e eu amo o próximo por causa de Deus. E aí as coisas ficam ordenadas, tá bom? Então assim, essas são algumas reflexões para ajudar você na sua vida e na sua caminhada espiritual. Sendo bem prático, bom, na prática, uma meditação constante no dia a dia da sua vida sobre o amor de Cristo manifestado na cruz. E aí você se aproxima dos seus irmãos e vai amar. Você vai dizer, Jesus, a minha mulher não está merecendo o meu amor. O meu irmão não está merecendo o meu amor. O meu superior não está merecendo o meu amor. Esse pobre que está aqui, ou o meu filho, não está merecendo o meu amor. Mas você, Jesus, merece o meu amor. Por gratidão a você, e você se aproxima. Então você começa a amar e se entrega, se configurando a Ele. E você daqui a pouco vai descobrir que você iniciou dizendo, Ele não merece o meu amor, mas daqui a pouco você vai estar amando de verdade. Porque vai estar amando em Cristo. Então, faça isso. Faça isso. Outro dia, atendendo a direção espiritual de um dos meus dirigidos, né? Ele já tinha aprendido alguma coisa disso tudo e ele disse para mim, padre, eu estou muito contente porque eu descobri o que é o sexo para Deus. Eu disse, o que foi que aconteceu? Olha, eu estava tendo relações com a minha esposa e no meio da relação comecei a chorar de alegria porque eu estava amando Jesus. Veja como as coisas vão ficando ordenadas. É assim que nós então podemos sair de um sexo desordenado para o sexo ordenado, de um amor desordenado e destruidor para um amor ordenado, do farisaísmo, da hipocrisia destruidora de morte para o cristianismo, onde nós sabemos que Ele nos amou por primeiro. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.